Bom, irmãos, então responda para mim uma pergunta. Se eu sou o semeador, e eu vou semear sementes, eu vou semear a semente aonde? No ar? Dentro d'água? Não, eu vou semear a semente na terra. Olha só, irmãos, a semente só dá fruto se for semeada na terra. Então os irmãos estão olhando para uma representação gráfica do planeta Terra. Olhando lá do céu, vamos supor que nós estamos lá diante do Eterno, olhando para a terra, onde cai a semente. Essa é a visão que teríamos. É óbvio que não teria esses nomes de países escritos nem essas cores, mas essa é a disposição geográfica do planeta. E, mediante a parábola do semeador com 4 semeaduras, temos aqui então o que acabamos de estudar da disposição das tribos, que estavam nessa época do livro de Números. As tribos estavam aqui, ó, no Egito, saindo do Egito e indo para Israel. Onde que está Jerusalém aqui, irmãos? Eles estavam aqui no deserto, próximo do Monte Sinai, indo nesta direção, quando o Criador colocou eles no meio do deserto e dispôs as tribos em ordem dos 4 cantos de semeadura que o Messias fala. Um semeador saiu a semear. E se os irmãos lerem o texto, vão ver que ele semeou 4 vezes. 4 vezes. Assim como os pontos cardeais. E o semeador, ele semeia na terra. E se o Eterno disse a Abraão que a descendência dele seria incontável, e que através dele todas as tribos da terra, os irmãos podem lá em Gênesis que vão ver isso, todas as tribos da terra seriam benditas, então o sêmen de Abraão foi semeado, foi semeada nas 4 direções. Então, se hoje eu for procurar as tribos de Israel, o Eterno já deixou para nós as pistas. Então, irmãos, olha que interessante. Nós não estudamos? Vamos dizer que aqui eles estão lá no Egito, ó. Vamos dizer que eles estão no deserto. Nós não estudamos que o tabernáculo, aonde ficava os filhos descendentes de Levi, Levi é um dos filhos de Israel. Ele cuidava das coisas do tabernáculo, das coisas espirituais. Então ele ficava no centro. Aqui no centro do campamento, ninguém entrava, somente os levitas. E aí, se nós formos lá em Números, o Eterno vai começar a dar para nós a direção de para onde ele semeou as tribos. E nós não estudamos lá? Então, ele não disse, no estudo que nós acabamos de ver em Números, quem ficou do lado leste? Os irmãos se lembram? Quem ficou do lado leste? Segundo as Escrituras, foi Judá. Olha lá, irmãos. Olha para que lado está Judá, irmãos. Olha para onde foi semeado Judá. Olhando para o lado leste, vai estar Issacar. E olhando para o lado leste, vai estar Zabulon. É assim que eles se acampavam, irmãos. Vamos colocar melhor, ó. É assim que eles se acampavam no deserto. Olha que coisa fácil que o Eterno deixou para nós sabermos para que lado do mundo está espalhada a semente de Abraão, através dos filhos de Jacó. E aí então, para o sul, ele deu ordem para que no sul ficasse Ruben, que para o sul ficasse Simeão, e que para o sul ficasse Gade. Para o sul, conforme as 4 direções da terra, aonde é semeado a semente, assim como a parábola do Messias. Então, para o norte, ele deu ordem para que ficasse na direção norte do planeta Terra, Dan, Neftali e Asser. E ele deu ordem, irmãos, para que ficasse a oeste os filhos de José e o irmão de José, que é Efraim, Manassés e
Benjamim. Tá aí, irmão. Se o irmão quer saber para que lado as tribos estão espalhadas, a genética ou o sêmen ou a semente de Abraão, assim como o Eterno prometeu para ele, lá por volta do ano 1812 a 1637, conforme nós estudamos, essa é a direção. Então, irmãos, para que lado está o Brasil na disposição do acampamento do povo de Israel lá no Egito? Horas. O Brasil, irmãos, nessa direção está para oeste. Oeste. Então, quando o povo de Israel foi espalhado entre as nações, assim como a promessa que foi feita a Abraão, ele espalhou, irmãos, para o oeste, que é as Américas, Efraim, Manassés e Benjamim. Todos espalhados, irmãos, nas Américas, que está na direção oeste. Ele espalhou, irmãos, onde que nós chamamos de Europa, ele espalhou Dan, Neftali e Aser. Região norte do planeta Terra. Espalhou para leste Judá, Zebulon e Issacar, para onde nasce o sol. Aqui o Japão, ó. Aqui, quer ver, ó? Olha lá o Japão, que está na região leste, onde nasce o sol. E espalhou, então, para a região norte do planeta, Rubem, Gade e Simeão, deixando habitar em Jerusalém, até os dias de hoje, os levitas. Porém, lá no acampamento, os levitas ficavam espalhados entre os irmãos para servi-los espiritualmente. Olha lá, Levi, ficou um pouco de levita no meio desse povo e um pouco de levita no meio desse povo. O que nós temos que compreender também, que na América, ou a região oeste da direção do Monte Sinai, conforme era o tabernáculo, ficou os filhos de José, que é Efraim e que é Manassés. Aí, irmãos, entra o Brasil. Compreende? Daqui para frente, nós vamos observar a semelhança do Brasil, nosso país, e é claro que todos os nossos irmãos que estão aqui na América estão com a semeadura da descendência de Abraão conforme essas tribos, óbvio. Mas o Brasil, de todos esses, é o que mais se assemelha à história do José, que foi vendido pelos irmãos como escravo e se tornou príncipe.